Bom dia, meus amigos da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Hoje nós temos a honra de convidar a doutora Diana Pinto Santana, a qual é neurocirurgiã, formada na Universidade Federal da Bahia, fez a residência de neurocirurgia a partir de 2009 na disciplina de neurocirurgia do Hospital das Clínicas da FMUSP, e temos muito a conversar aqui porque ela é uma desbravadora. Ela é a primeira neurocirurgiã que entrou no serviço da USP, de fora da Faculdade de Medicina da USP, com muitas barreiras que existiam à época. Hoje nós sabemos que o Brasil mudou muito e pôde lutar com toda a sua energia contra barreiras do preconceito, visto que ela é preta, ela é nordestina e ela é mulher. E essas barreiras em um país com muitas vezes pensamentos arcaicos, principalmente em que a neurocirurgia sempre foi dominada pelos homens, pelos brancos, e basicamente a gente vê que a neurocirurgia se concentra no Sudeste. E ela venceu todas as barreiras e eu gostaria de saber esse segredo. Me conta um pouco. Obrigada pelo convite, professor Paulo. E o segredo é a resiliência, eu acho. Eu sempre tive um sonho, que era fazer neurocirurgia. Então, quando eu entrei na escola pequenininha, com 3, 4 anos, minha mãe me perguntava o que eu queria ser quando eu crescesse. E eu sempre falei que eu queria ser médica. Eu tive desde a infância um contato muito positivo com médicos que foram pessoas inspiradoras para mim, acolhedoras, e eu tinha curiosidade pelo que passava por detrás das paredes brancas do hospital. Eu queria entender o que era aquilo, eu queria entender como funcionava o corpo humano. E logo, um pouco antes de eu entrar na faculdade, quando eu era ali já no 2º, 3º ano da escola, eu comecei a assistir Sala de Emergência, Discovery Channel e muitos daqueles programas que falavam de como o cérebro funcionava, e tudo aquilo me gerava muita curiosidade, e eu tinha certeza que eu queria estudar o cérebro. Eu sempre tive também habilidades manuais, eu tocava piano, gostava de fazer artesanato com as mãos, bordado. E aí eu sabia que eu teria que fazer alguma coisa profissionalmente que unisse isso, e era a neurocirurgia, que é esse ponto de encontro entre essas coisas. E aí, quando eu comecei a minha faculdade, eu comecei a faculdade de medicina da UFBA, logo no primeiro semestre da faculdade eu tive a disciplina de neuroanatomia, e eu tive a sorte de também pegar um professor maravilhoso, que foi o professor Jamari Oliveira Filho, e mais uma vez uma pessoa que despertava curiosidade, despertava o interesse ali em desvendar o cérebro, e eu só tive certeza que eu queria seguir por esse caminho. E eu coloquei aquilo como um sonho, como um objetivo de vida, e realmente eu acabei não olhando para as outras coisas, para o entorno, para eu chegar a esse objetivo. Então eu sempre fui uma pessoa muito determinada, e o que eu queria, eu ia atrás daquilo, e eu não via barreiras, Eu via uma meta e uma trilha que eu precisava caminhar para eu chegar ali naquele resultado. Então, eu não sabia quantas mulheres neurocirurgiãs tinham, eu não sabia se era mais branco, preto, o que era. Eu sabia que era o que eu queria, que era o meu sonho, e eu construí o meu caminho para chegar a ele. Eu acho que isso é até uma coisa que eu gosto de falar quando eu sou convidada para fazer alguma podcast, alguma coisa assim, de forma a inspirar outras pessoas, que eu acredito que muita gente está assistindo aqui a gente também para se inspirar. Eu acho que é isso. Se você tem um sonho, uma determinação, vai atrás dele, e as coisas elas vão se arranjando pelo caminho. Lógico, existem muitas barreiras, muitas coisas que podem impedir a gente de chegar nesse lugar, mas se você tem a sua determinação, o seu objetivo, esquece que está do lado e vai atrás dele. Eu acho que é esse o meu segredo. Você sofreu preconceitos? Durante toda a minha vida, não tem um dia que eu não seja
livre de preconceito. São muitos os que a gente passa no nosso dia a dia. Como mulher? Como mulher, como uma mulher negra, como uma pessoa vinda de fora. E eu tenho uma história para contar, Por favor. que foi quando eu trabalho lá em diversos hospitais aqui de São Paulo, logo que eu terminei a minha residência de neurocirurgia, me inseri em hospitais da rede privada, e um desses hospitais que eu trabalhava, a cor da roupa do médico é diferente da cor da roupa, por exemplo, do circulante, da enfermeira. Do centro cirúrgico. Do centro cirúrgico, Tá. a roupa do centro cirúrgico. E aí um dia eu tinha uma cirurgia que estava no meu nome e eu estava me escovando para entrar na cirurgia da doutora Diana, e uma circulante de sala perguntou se eu era instrumentadora da equipe da doutora Diana. Aí, para ela, era mais fácil eu ter errado a cor da minha roupa do que eu ser a neurocirurgiã chefe ali daquela sala cirúrgica. Então, são diferentes formas que o preconceito ele se abre para a gente, né, para pessoas como eu. A falta de reconhecimento, a falta assim, as pessoas acham que você está no lugar errado, que não é o lugar que você deveria estar, acham que você não tem capacidade. E isso muitas vezes machuca, né, a gente, e não só como médicos, mas como pessoas. E eu vejo isso muito também nos pacientes que eu atendo no meu dia a dia. Porque, queira ou não, eu acabei virando uma referência de pacientes negros, né? Porque muitas vezes eles não se veem acolhidos em outros médicos que não passam por situações parecidas com eles. Então, são pessoas que há um pressuposto, né, de quem está atendendo eles, de que aquela pessoa não tem capacidade cognitiva, não tem nível de entendimento e que é uma pessoa que não mereceria devida atenção. E muitos chegam dessa forma para os meus cuidados, né, reclamando que passaram por diversos outros profissionais que não ouviram as suas dores, que não ouviram, que não cuidaram, não examinaram, não tocaram, e chegam para mim dessa forma, e com certeza é uma coisa que eu gostaria que mudasse, né? Eu gostaria que todos os médicos, todos os profissionais de saúde olhassem todas as pessoas como uma pessoa, né? E isso se reflete muito também no que eu optei por fazer de pesquisa científica. Eu acabei de finalizar o meu pós-doutorado lá no Hospital das Clínicas da USP, e eu estudei discrepância gênero-racial no desfecho de pacientes tratados por aneurismas, lá no Hospital das Clínicas. E nos meus resultados eu vi uma barreira, não só de acesso, quanto de desfecho nesses pacientes negros, e os piores resultados eram com mulheres. Então a mulher negra, ela é a base mesmo da sociedade, porque ela que carrega, né, o cuidado do lar, o cuidado de outras pessoas, são profissionais domésticos, né, e que tem alguns tipos de profissão que são o sustentáculo, né, da nossa sociedade, mas são as pessoas que são menos cuidadas. Então, se de alguma forma o que a gente está conversando aqui puder sensibilizar a todos e a gente ter uma oportunidade de debater também sobre isso, eu acho que é muito importante. Eu acho que é um tema muito interessante. Eu conheci o Benjamin Carson, neurocirurgião infantil, que era da Johns Hopkins, foi ministro do Trump. E ele teve todos os tipos de dificuldade, né, até chegar na Johns Hopkins. E ele escreveu um livro, né, Think Big, né, pensar. E ele contou histórias parecidas, né, até ele teve preso, né, por causa daquela marginalidade que tinha em Nova York. E é interessante como os Estados Unidos criou oportunidades em número maior que o Brasil para que as pessoas pretas conseguissem chegar a postos importantes. E o Brasil, nos últimos anos, adotou medidas de tentar equivaler isso e tem surtido um bom resultado até. Mas
medida você acha que isso poderia ser mais acelerado, mais justo para a população preta? Eu sou muito favorável às políticas de ações afirmativas. Eu acho que isso, com certeza, não só ampliou o acesso de pessoas negras à universidade. A gente tem agora uma publicação recente da professora Márcia Lima, em que ela fala a análise, né, acho que são 22 anos de políticas de ações afirmativas na universidade no Brasil, e mudou realmente a cara da universidade. Quando você tem um acesso, né, para pessoas negras a determinados ambientes que até secularmente foram excluídos, a gente vê o quanto que todos nós somos capazes, todos nós temos a possibilidade de estudar, de se formar, de ter uma boa formação e desenvolver plenamente a sua profissão e o que você escolheu estudar na vida. E a partir dessas oportunidades a gente conseguir um crescimento, não só do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista pessoal, né? Então, eu acho que as políticas afirmativas foram e são uma medida que auxilia muito o acesso, né, de pessoas como eu a determinadas posições e locais dentro da nossa sociedade. E eu acredito que isso deve se ampliar, né? A gente viu recentemente uma discussão a respeito de cotas na residência médica, que eu também sou favorável. Eu acho que a gente tem que ampliar essa discussão e ampliar essa possibilidade, porque é equívoco você dizer que as pessoas saem da universidade no mesmo nível e no mesmo patamar. Eu vivencio isso, que eu participo de diversos grupos de mulheres médicas e estudantes de medicina. A gente tem um grupo de mais de 600 mulheres, e onde eu vejo diariamente o quanto que as barreiras que essas mulheres enfrentam no dia a dia e o quanto que essa afirmação é tão errônea de que todo mundo sai igual da faculdade de medicina. Então, são, às vezes, pessoas falam isso com um tom de propriedade, mas sem nenhum dado científico que possa confirmar essa afirmação. Então, um outro ponto é que a gente também não tem estatísticas demográficas em relação aos estudantes e aos médicos, quantos médicos negros nós temos no Brasil. Então, se a gente não tem acesso minimamente à demografia médica, né, sobre esses dados, se a gente não tem dados científicos que a gente possa estudar e se debruçar e discutir como uma base, né, de tudo que a gente discute na medicina e na ciência médica vem com dado científico. Mas quando a gente vai falar de raça e de racismo, a gente não tem nem esses números, então a gente não tem nem o que começar uma discussão, menos ainda o que se afirmar negativamente em relação ao acesso dessas pessoas. Então, eu acho que a gente tem que compreender demograficamente onde está inserido, discutir isso de uma forma mais com a participação também de pessoas negras, né, de lideranças negras e médicos e médicas negras, para contar também o seu ponto de vista, para que a gente consiga alcançar a equidade que a gente tanto quer, né, dentro da medicina, dentro das especialidades e também na docência. Interessante. E enquanto mulher, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou na sua residência e na vida prática? Havia um preconceito que talvez pela força física você não pudesse fazer algum tratamento, alguma cirurgia, alguma coisa, que você não pudesse ficar horas operando, ou que você teria algum problema para ir ver filho? Você sente isso? Como é que é isso? Eu acho que isso tinha um pouco antes, quando eu estava na faculdade, né, de medicina lá da UFBA. Eu tive alguns professores que, quando eu falava que eu ia fazer neurocirurgia, eles falavam: isso aí não é para mulher, você não vai aguentar passar parafuso, você não vai aguentar várias horas. Eu acho que isso é comum, né? Acho que eu converso com outras amigas neurocirurgiãs e elas também passaram por isso. Teve um serviço também de quando eu fui fazer prova de residência de neurocirurgia, teve um serviço onde eu fui fazer entrevista, e aí um dos professores que estava lá me entrevistou, me perguntou: e aí, mulher em neurocirurgia, se você quiser engravidar,
se você quiser ter filho, eu estava começando a minha carreira, começando a minha formação, na verdade, e ele estava me questionando quanto ao meu desejo familiar, meu desejo de filhos. E por que ele não pergunta isso para o outro colega homem, né? Porque isso é um questionamento para a mulher. Todo mundo quer ter filho, quer ter família, homens e mulheres. E por que isso é uma problemática quando é uma mulher entrando naquele serviço e não é uma problemática para o homem? Então, eu tive algumas experiências assim, mas durante a minha residência eu acho que eu fui muito bem acolhida lá no Hospital das Clínicas. Eu tive acesso a todo o número de cirurgia que meus colegas homens, no meu ano eram eu e mais 2 colegas homens, os 2 eram de lá da USP, e tive acesso às mesmas cirurgias, às mesmas oportunidades, as mesmas coisas, os mesmos plantões, as mesmas buchas, né? E depois que eu me formei, eu tive também muitas oportunidades. Então, eu acho que com a dedicação, com uma boa formação, com uma boa estrutura, as oportunidades elas vêm. E eu operei até 35 semanas de gestação. Eu tive uma gestação gemelar, eu sou mãe de gêmeos. E até 35 semanas eu estava lá no centro cirúrgico. Depois eu fui descansar um pouquinho. Meus filhos nasceram com 38 semanas, a termo, saudáveis. Então, mulheres, façam neurocirurgia, tenham filhos se for o desejo de vocês, porque o que a gente escuta aí é para não escutar, é para a gente seguir o que a gente quer, é o nosso sonho. Perfeito. Hoje eu acho que menos do que na minha época, o preconceito pelo fato da gente ser nordestino é menor, né? Me lembro que eu me formei na USP em primeiro lugar e tinha um diploma enorme de pele de cabra que estava escrito Natural de Salvador, Bahia. E nas entrevistas de residência, a pergunta não se concentrava se eu fui melhor aluno, se eu fui bem na prova ou alguma questão. Era por que eu era de Salvador. É uma coisa curiosa isso, né? E eu sempre brinco com as pessoas, né? E devo ter sido o primeiro baiano na USP a ter sido o primeiro aluno, não é possível, parecia uma coisa de circo, né, que chamava atenção nas entrevistas, né, nas provas que eu passei, inclusive, mas é uma coisa constrangedora. Hoje não tem tanto, mas você chegou a perceber isso? Acho que não tanto. Eu tive, né? Acho que no hospital, não pelos preceptores, né, mas os colegas, com certeza, eles falam muito que não, que o baiano é preguiçoso, tem todo aquele estereótipo que eles falam, mas tive pelos colegas e comprovei que não é uma coisa, não é uma realidade. Claro. E né, eu fiz Federal da Bahia e muitos dos meus colegas, eu acredito que a maioria dos meus colegas de turma fizeram residência aqui em São Paulo. Então, aqui era cheio de baiano no Hospital das Clínicas, sim, na Unifesp, em excelentes serviços aqui de São Paulo, o que comprova que a gente teve uma excelente formação, a gente tem as melhores pessoas possíveis e nós podemos estar em qualquer lugar. Né? Eu tive vários alunos da Escola Baiana, né, que fizeram estágio comigo, Suzete, a Carla Barros, o Matheus Trindade, e assim vai, né? E é interessante como a Bahia cresceu, né, dentro das residências de São Paulo, né? Tive um assistente excepcional, que eu havia te falado há pouco, que era o Pedro Augusto Santana Júnior. Hoje eu tenho o Yuri Levine, tem vários colegas do Nordeste também, né? E eu acho que o Brasil é muito difícil que você tenha alguém que seja só de um local, porque não sei se foi o seu caso, mas, por exemplo, minha família vem do Rio Grande do Sul, São Paulo, do lado do pai,
o lado da mãe é libanesa, mas a minha avó é cearense de Crato, o outro lado é do Rio Grande, então daí eu caso com uma paranaense, tenho um filho. Eu acho que essa é a realidade. Minha casa também é a mesma coisa, cada um de um canto. Sou casado com um britânico, meu pai é sergipano, minha mãe é pernambucana, meu irmão é baiano, e aí todo mundo... E assim vai, né? E é interessante que essa multicultura tem se amplificado, né? Hoje São Paulo pode-se dizer que hoje é multicultural São Paulo, né? Um estado grande onde detém mais da metade dos neurocirurgiões e residentes de neurocirurgia. E essa pergunta que eu quero que você me sugira e responda: o que a SBN, uma instituição, pode fazer para melhor construir um ambiente mais inclusivo e acolhedor para todas as diversidades, sem exceção? Eu acho que tem que pensar, não basta numa sociedade racista você não ser racista, você precisa ser antirracista, então você tem que pensar sempre em promover ações. Não adianta você simplesmente dizer que você é uma instituição que não, eu tenho até amigos negros, né? Você tem que colocar pessoas negras para falar, convidar para participar ativamente da sociedade, trazer números, né? Trazer ciências, fazer pesquisas, ter uma demografia que mapeie, né? Que a gente saiba quantos estamos falando, quantos têm dificuldade de acesso, por que tem dificuldade de acesso, isso como uma maneira inicial, né, de mapeamento, e a partir daí criar estratégias para que isso se minimize, saber por que o residente, que o estudante de medicina negro não consegue fazer a prova da residência. Será que precisa de algum suporte? Será que precisa de uma ajuda financeira? Será que precisa de uma bolsa? Será que precisa de alguma outra coisa? E uma vez ele dentro da universidade, da residência médica, será que ele precisa de algum outro tipo de suporte? Como é que está a vida dele dentro da residência? Será que ele está sofrendo preconceito? Será que ele não está indo porque algum colega intimidou ou fez alguma ação? E isso Então, a gente primeiro, antes de mais nada, quantificar, saber numericamente quem são, onde estão e o que fazem. E a partir daí, mapear dentro das pessoas o que elas também têm de dificuldade e de necessidade e dar um suporte ativo, né? Participar ativamente da sociedade, contribuir dentro dos cursos, dos congressos e também sempre, obviamente, dar destaque, né? Dar oportunidades e, com certeza, a gente tem muito a contribuir. E você acha que os canais de comunicação que nós temos muito forte hoje, nas últimas gestões e na nossa, o setor de comunicação, seja via impressa ou seja via de mídia social, é muito forte. De que maneira você acha que a gente poderia promover mais isso também? E essas pessoas participem fazendo também, né? Também. Não são não ser objeto, ser o sujeito. Eu acho que ser o sujeito é uma boa oportunidade. E para os jovens que estão vindo aí, que têm esse desejo, como é que você pode transmitir para ele que é importante acreditar? Porque o seu caminho foi exemplar, foi muito bacana. Você cursou as melhores universidades, tem um padrão cultural muito acima de qualquer média, lembra muito o padrão americano, né? Que a gente vê que, eu acho, né, que o exemplo, principalmente no leste americano, não digo oeste, que é um pouquinho meio oeste, mas o leste americano é extremamente democrático, tem um padrão de diversidade inclusivo muito grande, né? Eu queria saber o que você pode falar para esses jovens que sonham aí com neurocirurgia. Muitos são pobres, outros são negros, outros estão com medo de virem do Nordeste, outros têm, poxa, eu sou mulher, será que eu vou aguentar? Por exemplo, eu tenho uma residência
e são 4 mulheres e um homem. Que bom. 5 anos, né? Acho que a residência que mais teve mulheres fazendo. E eu não vejo muita diferença, porque eu trato absolutamente igual. Eu não vejo se é homem ou mulher, eu só cito agora, porque é o assunto. Mas o comportamento é absolutamente igual, né? Fala para mim, o que eu digo para eles? O que você diz para os jovens? Venha mesmo com medo. Venha mesmo com medo, porque o medo é inerente, assim, às inseguranças que a gente tem na nossa jornada são inúmeras, são diárias e nunca vão passar. Cada dia a gente vai ter um desafio como profissional, né, da neurocirurgia. O telefone não para de tocar das adversidades que vão acontecendo no caminho. E mesmo com medo, mesmo com insegurança, a gente segue fazendo, né? A gente segue trilhando o nosso caminho, trilhando o nosso sonho. Então, meu conselho é que venha mesmo com medo, a sociedade te acolhe, nós profissionais aqui também acolhemos, né? Eu tenho muitas meninas que eu tenho um Instagram que tem bastante gente, movimenta já aí há uma década que eu faço Instagram. E sempre eu recebo mensagens de mulheres, de meninas, de pessoas negras e de todas as formas, me perguntando o que faz, o que não faz, o que deve, o que não deve fazer. E eu sempre que possível eu colaboro com eles. Eu acho que a SBN também pode promover mentorias, né, para essas pessoas que também desejam aprender a como trilhar esse caminho. Eu acho que a gente pode estabelecer esse canal e também orientar, né, quem quer seguir aí nesse caminho. E dar o exemplo também, sim, né? Por exemplo, eu tenho, na verdade, atuo em 3 serviços de residência, mas oficialmente em 2. E tanto o Hospital de Clínicas de São Bernardo quanto a Faculdade de Medicina do ABC tem 4 vagas, 2 vagas são de cotas, né? E eu acho que é importante essa inclusividade na sociedade, realmente é o que a Diana falou, e eu acho que nós da SBN vamos ter agora, né, a criação de uma diretoria de diversidade, né, que vai poder tratar de assuntos, principalmente de assédio, de preconceito, de injúria, porque às vezes o residente vai receber uma bronca, mas ele não recebe uma bronca de uma maneira imparcial, ele recebe uma bronca já orientada, ou seu gordo, ou seu... tem um adjetivo, e é uma coisa ruim, né? Eu vejo colegas que às vezes estão em dificuldade, né, de peso, né, no meu caso também, e muitas vezes você é adjetivado, né? Não é a sua inteligência que está em jogo, né? É a sua característica física ou qualquer outra. Eu acho que essa diretoria vai ser muito importante para o futuro da SBN. O que você acha dessa ideia? Eu acho que pessoas diferentes e diversas conseguem promover soluções diferentes e diversas. Quanto mais a gente tiver diversidade de opiniões, diversidade de pessoas, mais a gente consegue pensar de diferentes formas para contribuir para um futuro melhor, né, da neurocirurgia. Muito bom, estamos chegando ao fim. Eu vou pedir as palavras finais para a doutora Diana. Quero agradecer ao público. Doutora? Só agradecer. Obrigada, doutor Paulo, pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada, SBN, por me acolher, né? Estou aqui nessa casa já desde 2014, desde 2009, né? Que desde o primeiro curso que a gente fez no primeiro ano de residência, a gente fazia os cursos, fazia as provas. E é uma casa onde eu me sinto acolhida e eu tenho certeza que com tudo isso que a gente conversou hoje vai ser um ambiente ainda mais acolhedor para os residentes. Eu agradeço muito, é uma honra tê-la aqui. Espero mais vezes. A Diana faz parte da nossa comunicação, faz parte do newsletter da SBN, dos boletins, ela que ajuda a escrever todos os textos, uma cultura incrível e é uma honra muito grande tê-la. Muito obrigado por tudo. Associado, até a próxima vez. Um prazer grande em estar com vocês. Obrigada. Até lá.